Agradeço à comissão organizadora o convite para esse tema que não é propriamente a minha praia, porque a minha praia é hemituberculose. E não deixa de ser, né, a praia da maioria de nós, pela importância da tuberculose no nosso país. Mas é muito desafiador a gente falar de micobactéria não tuberculoses pelas dificuldades que o Marcelo já mostrou aqui do que nós temos, das publicações e das maiorias de incertezas no assunto. Então, é a direita, né? Ok. Não tenho conflito de interesse. Quando a gente começa a falar das micobactérias não tuberculoses, vários aspectos são importantes, né? O Marcelo já colocou aqui alguns deles que se referem ao início do isolamento do Mycobacterium avium na década de 50, e a partir daí uma infinidade de espécies, hoje em dia sabemos mais de 170 espécies. Esses micro-organismos são sabidamente ubíquos, podem ser encontrados em várias fontes, no solo, nos ambientes aquáticos, animais, no leite e outros alimentos, e são colonizantes, na maioria das vezes, infecções oportunistas. Com o surgimento da infecção pelo HIV, essas doenças passaram a ser vistas como desafio para o diagnóstico, sempre a preocupação de novos fármacos, e o sequenciamento do genoma parece que trará futuros mais promissores. Sempre ofuscado pelo hemituberculoses, as micobactérias não tuberculosas deixam de ter uma importância quando a gente esquece de notificá-las com maior frequência, de nos preocuparmos com o isolamento. Aqui, os números são muito difíceis na literatura. Nós temos aqui 10 mil casos por 100 mil pessoas em 92 e uma queda exponencial desses casos depois já da terapia antirretroviral. Nos infectados pelo HIV, nós também notamos que essa população é mais jovem do que a população geral com micobactérias não tuberculoses. E essa doença disseminada era uma causa importante de morte na era Perehart, e depois disso nós conseguimos reduzir exponencialmente, especialmente com o uso da profilaxia dessas micobactérias no tratamento dos pacientes infectados, com redução de até 10 vezes no número de infecções. Situações pontuais, o comprometimento de célula T CD4 e, quando presente o comprometimento pulmonar, o cansaço é o mais importante. Eu trouxe aqui os números cedidos gentilmente pelo Serviço de Epidemiologia do Emílio Ribas, em que foi feito um levantamento de 2014 a 2018, e nós podemos ver que tiveram nesses anos um total de 32 casos de micobactéria não tuberculoses. No ano de 2017, tiveram 9 casos, a maioria deles infectados pelo HIV, na sua grande maioria. Esses pacientes, em 16% o HIV era negativo, 81% positivo, e em 3% o HIV não foi realizado. O Mycobacterium avium aconteceu em 12 pacientes, o cansaço em 3, e o que a gente tem a atenção é que não houve identificação da espécie em 9 casos. Então, não há dúvida da importância dessa doença nos pacientes infectados pelo HIV. Eu trago aqui alguns conceitos que eu considero que a gente deve relembrar e falar toda vez que formos nos preocupar com esse grupo de bactérias. Primeiro, essas bactérias praticam mutualismo ecológico. Elas são bem espertas e darão algumas vantagens, como nesse estudo que mostra a inibição da alergia pulmonar e da inflamação em camundongos. Então, dou vantagens para continuar colonizando esse indivíduo. E as micobactérias do complexo avium e do complexo abscessos podem ser de vida livre, podem estar associadas às amebas, e o grande papel das micobactérias não tuberculosas é a sua capacidade de formação de biofilme. Isso torna fundamental o nosso conhecimento para um tratamento adequado. A via de infecção, o Marcelo já falou aqui muito bem, exposição a aerossóis de diferentes
fontes do solo, da água, o contato com pele e a inoculação em procedimentos médicos, que vai ser falado posteriormente. O biofilme tem um papel fundamental, pois essas bactérias vivem em comunidade, são entidades autônomas e, especialmente nas situações em que a gente tem doença estrutural do pulmão, com uma situação facilitadora para a formação dos biofilmes, essas bactérias vão acontecer de forma muito importante. A indução de variados fenótipos mais resistentes será e acontece nas infecções relacionadas ao biofilme, especialmente pelos mecanismos de bomba de efluxo, alteração da composição da membrana proteica e aqui, que ficam na porção mais profunda do biofilme, as células chamadas persistentes, que ficam no estado dormente, de grande dificuldade de acesso dos antibióticos. Então, essa baixa penetração e concentração dos fármacos vai levar a uma dificuldade do tratamento. Então, entender o que é o biofilme vai ser fundamental para procurar o tratamento mais eficaz. Algumas questões também devem ser levantadas nos nossos pacientes infectados pelo HIV. O que é infecção latente pela micobactéria, o que é colonização e o que é doença. Isso ainda não está muito claro, os critérios não são muito fortes, ainda é frouxo. Mas o que nós sabemos que após a inalação dos aerossóis, de uma forma parecida da que acontece nos pacientes com infecção pelo hemituberculose, há a formação do granuloma, que, com o passar dos anos, na presença de imunodeficiência de célula T e a capacidade do interferon gama e do TNF-alfa se tornam frágeis e o granuloma se desorganiza, essas micobactérias podem invadir a corrente sanguínea e causar doença. A capacidade de formação do biofilme é fundamental para a nossa dificuldade do tratamento, sem falar da dificuldade de quimiotaxia, a produção de enzimas. Então, realmente, entender o que acontece é muito importante. Não vou falar aqui das classificações, né? O Marcelo já citou, mas só para lembrar que no paciente HIV, esses patógenos oportunistas têm grande importância, especialmente avium, intracelular, abscessos e cansaço. Essa classificação já foi falada, que utiliza a pigmentação das colônias e o tempo de crescimento. Ela já é muito conhecida. E aqui vamos falar do que é bastante importante. Quais são os fatores de risco para adoecimento pelo Mycobacterium não tuberculosis? Classicamente, os defeitos de resposta de célula T estão imensamente envolvidos, como a imunodeficiência primária e a alteração do eixo da IL-12 e do interferon gama, uso de imunobiológicos. Então, nós não temos que nos preocupar só com a tuberculose, quando prescrevemos imunobiológicos para os nossos pacientes. As infecções por micobactérias não tuberculosas também devem ser lembradas. Doenças hematológicas e transplantes, muito bem falado. E aqui, o que está diretamente relacionado à deficiência da resposta de célula T, a infecção pelo HIV. As infecções relacionadas à assistência à saúde serão abordadas também aqui. E a doença estrutural do pulmão, uma entidade de grande importância nas infecções por MNT. Bronquiectasias, doença pulmonar obstrutiva crônica, a idade, fibrose cística e lesão tuberculosa prévia também são fatores de risco importantes. E aqui, para homenagear o Mário, a deficiência de vitamina D, que também tem importância nessa população. Muitos de vocês já devem ter lido esse questionamento da síndrome da lei de Windermere, relacionada àquela peça famosa em que procurava relacionar o Mycobacterium não tuberculose à sofisticação, que as mulheres, contendo a tosse, elas poderiam facilitar a proliferação dessas bactérias no pulmão. Essa associação, ela não é muito clara, porque essa síndrome foi relacionada a essa peça, ela simplesmente se refere a essa questão de querer ser sofisticado, e quem é chique é quem é saudável, trata bem da sua população, não precisa inibir a tosse.
E, a partir daí, isso foi muito discutido, que um grupo de mulheres pós-menopausas, de biotipo longilíneo, que poderiam ter pecto de escavato, um prolapso de válvula mitral, ou até a síndrome de Ehlers-Danlos, com hipermotilidade articular, estariam no grupo de risco de maior suscetíveis para a infecção por micobactéria não tuberculose. Hoje em dia, a gente sabe que isso deve ter alguns fatores genéticos envolvidos nas síndromes, má drenagem de secreções brônquicas e talvez a inibição da tosse possa estar relacionada. Só para lembrar, quem assistiu o filme ou viu a peça, a mulher era jovem e não tinha doença nenhuma, né? Mas ficou a relação que não deixa de ser interessante. Quando chegamos no HIV e fatores de risco, lembramos que nossos pacientes com HIV são muito caquéticos, têm IMC baixo, muitos deles não estão usando terapia antirretroviral e têm baixos valores de célula T-CD4. São esses pacientes que representam maior risco para adoecimento. Mas também lembramos que esses pacientes têm o que nós chamamos de pulmão do crack, com doenças estruturais pulmonares gravíssimas, tem tuberculose prévia, e aí nós temos somatória de fatores de risco para a infecção por micobactéria. Então, a tuberculose prévia e as alterações estruturais que a gente assiste nesses pacientes devem ser lembradas como alto risco para a MNT também. As apresentações clínicas são as mais diversas, e aqui eu trago essa tela do Modigliani. Recentemente saiu um artigo em que, retrospectivamente, eles assumem que ele morreu de tuberculose e preferiu assumir que era alcoólatra e drogado porque tinha vergonha de ser um tuberculoso. E ele morreu, e a gente pode ver que as mulheres são muito longilíneas, lembram muito, né, os pacientes tuberculosos. A doença pulmonar, quais são as manifestações clínicas clássicas dos micobactérias não tuberculosas? Doença pulmonar, linfadenite superficial, essa é uma forma comum nas crianças e com os mais diferentes agentes associados. No HIV, a doença de maior importância, com maior mortalidade, é a doença disseminada. As infecções de pele e partes moles têm uma importância menor nos infectados pelo HIV. Então, como é essa doença disseminada? Ela tem maior importância antes da era Hart, já falamos disso, grande papel o uso de profilaxia. Geralmente, essa população é mais jovem que a população acometida pelo MNT não infectada pelo HIV. A maioria tem CD4 menor que 50. E o complexo Mycobacterium avium é o de maior importância, avium e avium intracelular. Os aspectos clínicos se referem à doença disseminada grave, febre, hepatosplenomegalia, pancitopenia. Vocês estão cansados de ver essa história diária nas enfermarias. E o diagnóstico se baseia no isolamento do agente no sangue, na medula óssea, no linfonodo, no sítio que nós acharmos conveniente pesquisar o material. A mortalidade depende da precocidade do início dos antimicrobianos específicos para o MNT, do início da terapia antirretroviral, da carga bacteriana. Presença de bacteremia e carga bacteriana alta é um fator de mau prognóstico. Do tempo de positividade da cultura. Claro, a carga bacteriana está muito relacionada à positividade da cultura. E da contagem de célula T-CD4. Quanto menor a contagem, pior o prognóstico. Também tem muita importância nessa população o desenvolvimento da reação paradoxal, da síndrome de resposta inflamatória sistêmica, que é muito frequente, mas está relacionada ao melhor prognóstico desses pacientes, apesar de manejo muito difícil, corticoide, tratamento de MNT, interação medicamentosa. Então, realmente é um desafio tratar a reação paradoxal em micobactéria não tuberculosa. Já a doença pulmonar, no paciente infectado pelo HIV, ela é muito menos frequente, menos de 5%. A grande dificuldade, o Marcelo já colocou aqui, o que é doença e o que é colonização. O cansaço é o segundo agente mais frequente no HIV, tem muita importância na doença pulmonar. O abscesso, linfadenite, doença disseminada também. As dificuldades de diferenciar colonização e doença também devem ser lembradas. Esse é um estudo do Rio Grande do Sul, em que condições associadas à AIDS, 24%.
Diagnóstico. Sinais e sintomas, importância, identificação da espécie e teste de sensibilidade. Então, esse estudo feito em Botsuana, ele mostrou que 58% dos pacientes com sintomas respiratórios e suspeita de TB tinham cultura positiva para MNT. Não podemos esquecer. E a utilização dos testes moleculares é fundamental. Utilização de meios de culturas especiais, avaliação dos sistemas de distribuição de água e encanamento, nós já sabemos dessa importância na formação do biofilme, só para a gente lembrar dessa avaliação. Desafios no diagnóstico. A escolha de cepas adequadas para os testes de sensibilidade. Grande importância, a variação de colônias do Mycobacterium não tuberculosis, com perfis de sensibilidades muito diferentes, e temos discrepâncias entre a MIC e o sucesso do tratamento. E essas características das micobactérias não tuberculosas são hidrofóbicas, a agregação, formação do biofilme e a presença de formas latentes também dificultam o tratamento e principalmente as células no interior do granuloma. O diagnóstico da doença pulmonar já foi colocado aqui, a utilização dos critérios, ela vem sendo discutida há muito tempo e esses critérios estão muito firmes na literatura, mas ainda são motivos de controvérsia. Essa última avaliação de 2007 precisa de novas discussões. Para a forma extrapulmonar, não temos critérios definidos, mas a cultura no sítio estéril ou duas mais culturas e não estéril é importante para o diagnóstico. Biologia molecular, o PCR multiplex parece ser promissor, os estudos com mais de 20 espécies isoladas, então uma ótima alternativa. E o estudo de microbioma com sequenciamento genético tem um papel muito importante, mas especialmente na presença de inflamação crônica, não obrigatoriamente essas cepas serão patogênicas. Para terminar, o tratamento. Os pilares do tratamento nas micobactérias não tuberculosas são, inicialmente, métodos laboratoriais precisos para a determinação do agente, utilização de fármacos com ação no biofilme e fármacos com ação intracelular. Lembrar que o etambutol inibe a formação do polímero e, com isso, ele reduz o efeito hidrofóbico da membrana externa e permite a ação da segunda droga e, para a ação no interior dos macrófagos, os macrolídeos. Estudos recentes têm mostrado que a associação de teicoplanina com a tigecyclina pode ter algum sucesso para uma grande dificuldade de tratamento, que é o Mycobacterium abscessus. Outros desafios no tratamento é a resistência inata das micobactérias não tuberculosas aos antibióticos, exatamente pela dificuldade de penetração nessa membrana rica em lipídios. Além disso, essas micobactérias permanecem no interior dos fagócitos e crescem de forma lenta e podem se tornar em formas persistentes. Se aderem muito bem às superfícies e a gente precisa saber qual o MIC no biofilme para escolher o fármaco adequado. Além disso, uma outra dificuldade é a diversidade de colônias resistentes e sensíveis no mesmo material. Então, várias propostas de tratamento. Aqui, para o Mycobacterium cansace, não vou me aprofundar no que já foi dito pelo Marcelo. Rifampicina, isoniazida e etambutol podem ser alternativas de tratamento e associar aminoglicosídeo quando tiverem as formas cavitárias. Para o MAC, claritro ou azitromicina, etambutol e rifampicina são alternativas, clofazimine, moxafloxacina e a linezolida, que é uma droga muito potente para a maioria das micobactérias. Complexos abscessos, claritro ou azitro, associado ao aminoglicosídeo, carbapenêmicos, cefoxitinas e outros tratamentos que também contemplam novos fármacos para as micobactérias. O controle da cura da doença pulmonar é bem complexo, cultura negativa por 12 meses, da doença extrapulmonar o tratamento tem que ser 1 ano. E a abordagem da lesão quando houver lesões importantes. Aqui, o último tema,
que é a profilaxia. Quando falamos do HIV, é questão fundamental a avaliação do paciente e a indicação de profilaxia. A droga de primeira linha é a azitromicina. A claritromicina pode ser usada, mas tem uma desvantagem posológica. E o critério de suspender tem que ter boa resposta à terapia, CD4 acima de 100 por mais de 3 meses. Imediatamente reintroduzir na presença de imunossupressão. Secundária. Tratamento secundário deve ser feito para os pacientes com claritro e etambutol ou ácitro e etambutol. Suspender 1 ano depois do tratamento para MAC, ausência de sintomas e CD4 acima de 100 aqui por 6 meses. E, claro, a queda de CD4, nova introdução. Então, esses são os aspectos que eu achei mais importantes desse tema difícil, que é a infecção no paciente HIV. Obrigada.